Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review da primeira temporada de Lovecraft Country. Hoje a gente tá aqui pra falar do 8º e antepenúltimo episódio de Gabobo. Mas antes da gente começar, não esquece, como sempre, de dar o joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal se você não é inscrito e acionar o sininho para receber nossas notificações, além de reviews de Lovecraft Country. Estamos fazendo reviews de The Boys e começa o final dessa semana, excepcionalmente será no sábado, ao vivo, às 8h30, então contamos com todos vocês. Vamos tiver uma olhada aqui, ótimo episódio novamente, apesar de ter sido bem diferente do que eu esperava, porque eu achei que ia ser um episódio bem focado em personagens igual os últimos tinham sido. Na Dee, dessa vez, né? E não foi tanto, achei que a parte dela, inclusive, ficou devendo um pouco. Começou muito bem, eu acho, com ela... com aquela raiva toda dela por conta da morte dessa pessoa. O melhor amigo dela, ele é dito como sendo o melhor amigo dela. E começa a tocar. Começa a tocar de novo naquele assunto da raiva, do ódio, daquela coisa concentrada. Ela se tornando tudo aquilo que a mãe dela disse que ela era. Sim. Né, o ódio que ela sentia pelas coisas. E eu achei que foi muito bem demonstrado. E aí depois meio que fica assim naquela perseguição dela com aquela maldição e não vai muito adiante. Eu também achei que fosse autocontida a história, que nem foi a da Hippolyta, mas claramente foi um setup pro próximo episódio pra poder introduzir a Cristina de volta na vida deles, assim, não foi focado nela, em que começou, teve um meio e um fim. Foi um setup pro próximo episódio. E aconteceu tanta coisa nesse episódio. Aconteceu muita coisa, por isso mesmo, Aconteceu tanta coisa nesse episódio. Mas eu achei que não talvez... foi. Eu acho que o fato de não focar nela também não foi uma coisa muito ruim, porque eu gostei bastante do resto das tramas, que avançaram bastante. Eu acho que teve muito plot nessa história, principalmente. Mesmo que nos outros a gente tenha se desviado um pouco do plot principal pra contar a história desses personagens, aqui a gente avançou bastante na história, assim. Então acho que foi bem pago. E eu acho que toda a parte racial voltou mais forte ainda de novo com a Ruby. Sempre. Eles pensam nisso, tanto episódio que vem a gente vai voltar em 1921, Rewind, 1921, e eles vão voltar pra Tulsa, pro massacre, que foi... que a mãe do Tig foi a única da família dela que sobreviveu, que a gente também viu em Watchmen, que veio muito à tona por causa de todas as tensões raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. E eu acho que, assim, nesse episódio, a única coisa pra mim que ficou avulsa foi a Dia. Eu acho que foi muito foi só pra criar um conflito que no fim não foi nada entre o Tic e a Letty. E daí ela sumiu. Pois então, eu não sei qual é o propósito dela. Eu acredito que ela seja uma personagem exclusiva do show. Eu acho que ela não é uma personagem do livro. Eu acho que por isso foi pra ter ela ali. Talvez ela vai aparecer nos próximos. Talvez, não sei. Ela vai ser tipo do Team Titus pra tentar defender ele? Não sei. Não sei, é isso que eu não entendi ainda o propósito da Dia ali. E ela entrou, saiu e eles meio esqueceram ela. Esqueceram ela do Exatamente, porque eu achei que ela sabia como ele morria, que ela queria avisar ele ou alguma coisa assim. Mas não, foi exatamente o que a gente perguntou. Se você não tem resposta, o que você tá fazendo aqui? E daí a Letty falou que é porque ela ama ele, mas tipo, o que ela achou que ia acontecer exatamente? Agora os três vão ter um relacionamento poliamoroso, obviamente. Claro, óbvio. Ou ele ela vai morrer, ajudar a Letty a ou ele vai cuidar morrer do e a George. Dia vai... A gente vai contar as partes da história que ele não sabe porque ela sabe a vida inteira dele agora. Tá aí explicada a situação, tá aí por isso que ela veio. Mas, foi a parte mais fraquinha. E outra coisa que eu não gostei, que eu notei nesse episódio, que eu não tô gostando na série inteira, é da Cristina aparecer pra falar pras pessoas qual é. Sabe? Não é isso que tu tá sentindo isso. Não é assim que as coisas são, é assado. Ela tá meio que cagando regra. Ela tá meio que... das primeiras vezes que aconteceu, tudo bem, sabe? Mas aí, quando a gente vê o preview do episódio que vem, onde ela diz que todos os passos do plano dela foram planejados meticulosamente, eu começo a pensar se tudo que tá acontecendo porque era assim que era pra acontecer. E se era assim que era pra acontecer e não tem escapatória, por que eu tô investida nessa história? Esse é um medo que eu tenho. Não, mas assim, eu acho... Porque eu odeio o vilão, ou aqui, tipo, eu vou botar a Cristina como vilã porque ela quer matar o Tic, sabe? Mas eu não vejo ela realmente como uma vilã, sabe? Ela só tem os propósitos dela e ela fez o que precisa pra cumprir os propósitos dela. Ela é mais uma antagonista do que uma vilã. E se no final tudo que aconteceu era pra acontecer porque ela fez com que tudo acontecesse do jeito que era pra acontecer, eu vou ficar muito puta. Não, eu acho que não, só porque aí que vem a parte do livro que eu acho que é interessante, tá? Porque a gente sabe que a gente descobre nesse episódio que o Tic foi pro futuro, foi empurrado por uma mulher com um braço robótico coberto com um capuz,
e que botou o livro na mão dele, empurrou ele de volta, e foi isso que aconteceu na história dele, e não aconteceu mais nada, enquanto a Hippolyta tá lá viajando. E a gente tem então essa história, ele pega aí o livro e faz a brincadeira dizendo que tipo, esse livro é basicamente a história que a gente tá contando aqui nessa série, porém com algumas diferenças, mudança de sexo dos personagens, etc, etc, que era uma das críticas inclusive que o pessoal, logo nos primeiros episódios que a gente fez review, algumas pessoas criticaram, disseram, eles mudaram, não existe porque eles mudaram o sexo dos personagens, bibibibobobobubu. Aí eu fiquei assim, isso me lembra uma outra série que a gente leu de livros, onde as coisas que estão acontecendo não são a versão final da história que a gente tá contando. Uma série chamada Torre Negra. E aí eu fiquei pensando, olha aí, talvez é porque essa é... Já que a gente não tá falando de realidades paralelas, a gente tá falando de uma nova realidade se construindo. Como se fosse, por exemplo, assim, a volta no círculo... Eu não e tô essa foi a ideia que eu tive, entendeu? Porque é uma outra versão da história. Profunda. Pra mim não é uma outra versão da história, é só uma brincadeira com as críticas. Pode entende? ser. Porque eu acho que foi uma escolha. Se eu tivesse lido o livro, eu ia estar puta porque foi mudado o sexo também. Porque eu ia entender o significado da Cristina ser um homem e da Dee ser um homem pra história que é contada no livro. Mas pra história que é contada na série, ter a Dee e a Cristina como mulheres agregou muito mais discussões que puderam ter sido feitas, que não seriam feitas se eles fossem personagens masculinos. Sim. Porque a grande força dessa série, como eu falei no episódio passado, são as mulheres. Apesar do nosso protagonista teoricamente ser um homem, que é o Tic, as mulheres são as grandes forças dessa série. São elas que têm o maior desenvolvimento, são elas que têm os maiores arcos, elas se autodescobrem, elas mudam, elas se empoderam e de uma forma que não parece forçado. Isso é verdade. Sabe? Tu vê, tipo, no episódio de hoje, quando a Ruby tava falando pra Cristina que ela tava derrotada e arrasada e cansada e etc, etc. Tu vê, tipo, sabe? Tipo, o que ela tá passando e daí vê a Cristina pagar pra ser morta igual o garoto pra poder sentir Foi muito massa o que ele sentiu. Que tu vê que, tipo, ela gosta genuinamente da Ruby. Por que ela teria feito aquilo se ela não gostasse genuinamente da Ruby? Porque me parece que ela gosta genuinamente da Ruby. Sim, ela gosta genuinamente da Ruby. E que ela só vira o William porque ainda é um grande tabu. Sim. Sabe? Primeiro pra conquistar a Ruby e depois porque é extremamente tabu. Relacionamentos interraciais. E 2, relacionamentos homossexuais interraciais. Sabe? Extremamente complicado. E eu gosto do relacionamento das duas. E eu não quero achar que a Cristina é uma vilã, porque eu gosto dela. Mas é que mesmo... Não, ela não é uma vilã, é uma antagonista. É uma antagonista, sim, tá. Como antagonista, perfeito. Não tem problema a gente gostar de um personagem que é um antagonista só por ele ser um antagonista. Paciência, a gente... Tem vários exemplos de vilões que a gente gosta pra caramba. Então não é esse o problema. Mas é realmente muito interessante como essas personagens se desenvolvem e não é aquele empoderamento forçado, vamos dizer assim, a lá Marvel. Polido a lá Marvel das 8 personagens chegando ao mesmo tempo. Ela não está sozinha. E dando aquela lacrada, assim. Não é. É uma coisa natural que acontece no decorrer da história. Uma história muito bem escrita, inclusive, né? Tanto é que a gente também vê o próprio Montgomery, né? Que é o nome dele. Montrose. Sempre esqueço o nome dele. O próprio Montrose também tem esse momento de aceitação de quem ele é. Agora o Tic tá meio, tipo, chegando e ficando em paz com isso também. E como a história acabou desenvolvendo isso de uma forma muito legal. Inclusive visualmente, porque teve várias partes nesse episódio, principalmente eu notei mais, eu não sei se nos outros eu não notei tanto, mas esse episódio teve muitas sacadas visuais em relação a enquadramentos, que eu achei muito massa. Eu sei que eu reclamei aqui no começo que eu acho que os enquadramentos não são muito de terror ainda, eu também continuo achando isso, porém os enquadramentos falam muito pela história. Esse, por exemplo, se passou num dia mais quente do ano, então todo aquele calor inicial, todas aquelas coisas, sempre o ventilador ligado no canto, aquela sensação de nojeira, de sujeira, de pureza, e aí aquela cena da Dee conversando com a Letty. Nossa, não, por que eu pensei Tita? Conversando com a Letty, tem tipo uma barreira no meio das duas, não deixa as duas conversar. Ou um momento que eu achei muito divertido, porque achei engraçado como foi colocado, porque é o Tic sentado do lado do Montrose, e aí tem tipo assim escrito, ok, repairs now, repair, sabe? Tipo, we will have the keys, or we will wait for the keys, e aí na frente tem prescriptions, então tem todas essas sacadas visuais que ajudam a contar a história um pouquinho melhor, vamos dizer assim, acrescentam a história visualmente.
sabe? Tipo, elas ajudam a contar a história de uma forma visual, então tu sabe o que tá acontecendo se tu for ligado e prestar atenção no cenário. Então, tipo, foi uma coisa muito legal que eu notei nesse episódio, achei muito, muito bem feito da forma como eles fizeram. Como a gente disse, a Dee, eu achei que... outra coisa que eu não gostei muito na parte da Dee também foi a questão daquelas bonecas perseguindo ela, eu vou chamar de bonecas porque eu não sei o que são, monstros, demônios, maldições, são duas maldições, né? Eu achei legal a ideia de onde é que eles tiraram as personagens, que é meio uma leitura, dá pra se fazer quase uma leitura assim de que tipo, tu nunca vai conseguir fugir de quem tu é, da tua negritude, de tudo isso que acompanha, a maldição que acompanha ser um negro nos Estados Unidos. Tá? Dá pra ler dessa forma, vamos dizer assim. Inclusive, quando tem o discurso desse episódio, é um discurso de uma menina falando sobre todas as meninas negras que nunca foram vistas, que nunca foram ouvidas, que nunca tiveram nenhum tipo de relevância. Então, tipo, é tudo aquilo ali vindo atrás dela e tentando pegar ela, né? E quando ele fala mesmo, quando o policial fala que ela já tá morta mesmo, eu acho que também tem a ver com essa questão racial. Se a gente tirar o elemento terror, magia dessa parte, ainda sobra toda essa questão racial que vira um ótimo simbolismo a respeito. Isso que eu gosto de ver numa série. Uma série que tem uma história com magia, com tudo isso, mas ela tem uma metáfora... ela funciona como... ela funciona como ela funciona como uma história e como uma metáfora. Eu gosto disso. Eu não gosto quando é só uma metáfora. E não gosto também quando é só uma história. Mas esses foram alguns pontos muito legais. Foram. Continuar falando que tem um monte de coisa pra gente falar ainda. A cena da Ruby com a Christine foi outra cena muito forte de novo. Da Ruby com o William. Vamos deixar, porque daí a gente consegue separar bem. Tá certo. É com o William. Com o William. Mas com o William foi muito boa. Achei maravilhosa a cena. Ela tomando a poção, ela transando como mulher e ela se desfazendo e nascendo de novo como mulher negra. E aí ficou aquele questionamento que eu acho que a Christine fez pra ela e meio que deixou ela bitolada pensando naquilo que estava acontecendo. E aí fica essa dúvida mesmo. Acho que pro espectador fica essa dúvida. Por que ela fez isso? Sabe? Ela fez isso porque ela queria se sentir como ela queria ter o direito de se sentir como mulher branca, como ela falou. Não, ela falou que ela não queria ser naquele dia uma mulher negra transando com um homem branco. Isso, ela queria ser isso. Ela queria ser uma mulher branca transando com um homem branco. Mas eu acho que em um certo ponto que a Christine falou também tá certo, porque, tipo assim, pode ser das duas uma. Ela é uma mulher e ela queria poder sentir alguma coisa naquele momento, sem se sentir culpada pelo que estava acontecendo ao redor. É um pouquinho de cada lado, assim, né? Mas ficou aquela dúvida porque ela mesma não tinha identificado isso. Talvez ela pensou que, tipo, eu não quero ser uma mulher negra hoje, mas não era isso. Ela só queria, tipo, não se sentir culpada por ela estar fazendo aquilo. Então ela se vestiu numa carcaça, né? Talvez. E se desmanchou ali no meio. Que Talvez eu achei ela se sinta porque, tipo, a Cristina disse que ela não se importa. E daí que ela diz que ela acha que a Ruby não se importa também, tanto assim, quanto ela fala. E talvez tenha esse pedaço de culpa também por estar tão... por estar se aproveitando. Não, porque por isso acontecer tão corriqueiramente que ela já não sente tanto quanto ela deveria sentir. Pode ser. Sabe? Não, que ela não sente toda essa raiva e esse... outrage que ela diz sentir por ser por outro ou por outro menino negro morto. Talvez ela tá chorando porque ela tá perdendo essa sensibilidade. Exatamente. Daí ela começa a achar que ela tá se sentindo ela começa a se sentir culpada porque ela tá longe das outras pessoas, porque ela tá usando de um privilégio por estar com uma pessoa branca com ela. Então tudo isso começa a conflitar dentro da cabeça dela, né? Talvez. Tem todas essas partes, mas acho que foi uma parte muito, muito, muito boa do episódio. Foi uma conversa muito séria, muito pesada, muito difícil, né? E aí o Tiki e a Let novamente, agora os dois meio que tipo assim tentando buscar proteção. Eu acho muito hilário o fato de que o Tiki tenta proteger todo mundo, não consegue proteger ninguém nunca. A Let salva a vida dele 80% das vezes. Verdade. Né? Eu acho que só ali na última cena, que foi maravilhosa também, que toda aquela cena do ataque à casa dela foi absolutamente sensacional, que realmente ele fez alguma coisa que valeu a pena. Junto com o pai dele, né? A magia do pai dele funcionou nele. Funcionou porque a intenção era forte. Porque a intenção era forte, isso foi muito massa também. Muito show essa parte, inclusive. Eu gostei de ver a forma como eles tratam a magia nesse universo. Eu sempre digo que eu gosto de ver como a magia funciona nesses universos que eles criam. Príncipe Dragão, pra mim, tem uma das melhores ideias de como a magia funciona, que é tu suga a vida de algo pra botar a vida em outro, pra poder utilizar magia. Se tu não tem magia própria, né? Se tu não tem magia própria, no caso os humanos, né, que não tem magia própria. Fora o nosso personagem principal lá, que tem o negócio do ar que ele consegue dominar. Mas eu acho interessante essas complexidades da magia, que elas não são tão simples como Claro, quanto porque parecem. Precisa ter regras pra tu entender como é que as coisas funcionam. Se não tem regras, aí qualquer fica coisa complicado. pode acontecer. É uma das coisas que me irrita em Harry Potter. Não tem regra.
É tipo, tu pode fazer o que tu bem entender. E aí, tipo, qual é o Supernatural limite? também. Não, tem regras em Harry Potter. Ó. Tu não pode criar comida. Tu tá Daí eles faziam andando. cocô, no chão lá e usavam No magia chão? pra desaparecer. Sim, a J.K. Rowling falou depois que eles cagavam no chão porque não tinha privado Há antigamente. muitos anos, antigamente. Então, e aí pra onde é que é essa merda? Pois pra é, eles, né? Pra algum lugar ia. A regra não tá bem estabelecida aí, ó. É porque isso, a J.K. Rowling inventou do nada, entende? E Era outra algo que ela coisa, não precisava dizer. o poder da tua magia depende do quê? Depende de foda-se, tá ligado? Tipo, de tu falar bem o encantamento. Se tu for um gago, deu pra ti, tu fudeu daí. Mas tem gente que não quando tu chega a um nível de magia, tu não precisa falar a magia. É verdade. Então, as regras são meio assim, ó, bagunçadas, entende? Eu gosto quando a regra assim é fixa. Pelo menos tu entende como é que funciona o mundo. Mas que é só um exemplo. Aquela magia é diferente, entende? Magia Aquela estranha. magia é a magia que tu nasce com magia. Sim. E essa é a magia que tu... é uma coisa que tu treina e consegue, sabe? Que eu acho mais interessante. Eu sempre acho muito mais interessante. Porque é muito mais interessante a perspectiva de que um dia a gente possa usar magia. Também, claro. Não precisa nascer com magia pra usar magia. Claro, alimenta muito mais essa fantasia também, que é muito interessante. Mas enfim, foram pontos bem positivos desse episódio. Tô esquecendo alguma... sim, a cena do tiroteio final, que a gente só tocou por cima. Eu gostei da ideia da marca de Caim nela. Eu acho que é uma coisa que já tá batida na nossa mitologia, na nossa série de TV que a gente vê, porque tem tudo que é lugar a porra da marca de Caim. Pra quem não sabe, a marca de Caim foi uma coisa que foi colocada em Caim por Deus, quando ele matou o irmão dele, Abel, e a partir disso ele nunca poderia ser tocado por outra pessoa, tocado morto, enfim, porque ele pagasse eternamente com peso na consciência dele ter matado o irmão dele, por causa do sacrifício que eles foram fazer pra Deus e tal, bobobó. Porque ele foi o primeiro assassino da história da humanidade. E eu achei engraçado que é só, tipo, ela fala duas palavras e tá lá, a marquinha já era. Mas aí vem esse ponto, tipo, todo mundo tentando se proteger, e aí agora o Tic tem uma proteção. Que é um porque titulão. parecia que o feitiço dela era uma versão reduzida do feitiço dele. Porque ela falou um parágrafo e o Montrose falou um monte de coisa e parecia a mesma coisa. Parecia a mesma coisa. Então talvez foi isso que o pai dela fez. Ele criou uma versão reduzida e mais eficaz. Que só ela pode usar. Só ela, porque é de família. Exatamente. Então, eu achei extremamente inusitado a proteção do Tic ser um... Foi maravilhosa aquela cena, porque, tipo, aquele tiro vindo... Por quê? Porque é completamente... bom ver racista se fudendo. Também, mas é também porque é uma coisa inesperada. É uma coisa que tu não espera. Inesperado. Não tem nenhuma dica de que aquilo vai acontecer, sabe? Tipo, tem o setup lá do primeiro episódio que a gente viu, e esse aqui é o payoff que a gente tá tendo agora. Sabe? Ele tá nesse tipo de magia. Aí é que tá, também tem essas coisas. Essa série tem ótimos setups que são pagos com ótimos payoffs. Por exemplo, a história do jogador de beisebol, a gente vê refletido na Dean nesse episódio, quando ela começa a enfrentar as duas criaturas. Sim, e daí aquela cena inicial tem... Tá, todas as referências da história estão lá. Exatamente. Toda a história tá lá. Se a gente rever aquela cena, vocês vão começar a ver, não descobrir o que acontece no final. Exatamente. Então tem todos esses pontos, assim, que são muito bons. Uma coisa que a gente não comentou ainda, a morte do que se fala nesse episódio é uma morte que aconteceu de verdade, de um garoto chamado Emmett, e que ele foi brutalmente assassinado exatamente como foi contado na história. Tudo como foi contado exatamente. A mãe dele fez o funeral de caixão aberto pra todo mundo ver o que tinha acontecido. Tudo. E essa história também foi contada pelo Dave Chappelle num... Foi inclusive a forma como ele fechou o stand-up comedy dele na Netflix, acho que foi o primeiro, se eu não me engano, e ele conta essa história, e eu já conheci essa história dali, é uma história que ficou muito cravada na história dos negros nos Estados Unidos, porque é uma história muito pesada, é uma história muito tensa e muito cruel sobre impunidade e sobre como as pessoas são grotescas, elas são os verdadeiros monstros, sabe? Tipo, então ver a Cristina também passando por isso pra sentir como é que é, pra entender o que a Ruby tá passando, o medo que eles sentem, o fato de eles se sentirem sozinhos, é um ponto muito forte, muito interessante. Uma outra coisa que a gente não comentou no último episódio, eu queria ter falado isso no começo, esqueci, nós não comentamos sobre a Josephine Baker no episódio passado, que também foi uma ativista negra muito forte nos Estados Unidos. Ela fez uma intensa luta, uma militância em relação aos direitos dos negros, e teve a Frida Kahlo, que eu esqueci de comentar também, um casalzão lindo que tava ali. Era isso. Não sei se a gente esqueceu de falar de alguma coisa, porque aconteceu tanta coisa nesse episódio que eu não sei se faltou alguma coisa ainda. Sim, nós temos a Hippolyta presa ainda no... Não se sabe quando é que ela aparece. Quando é que ela vai voltar. Eu achei que talvez ela fosse aparecer pra salvar a Dee, de alguma forma, nesse Também episódio. Achei. Mas não, a gente não sabe quanto tempo ela passou fora, quanto tempo ela vai demorar pra voltar.
Quero ver como é que a Cristina vai reagir a encontrar a máquina toda ferrada, porque eles destruíram a máquina depois de usar. Sabe? Nós temos o fato que também o equinócio de outono agora vai ser o grande ápice dessa história. Que a gente descobriu que ela quer fazer a mesma coisa que o pai dela tentou fazer e morreu, e que o Titus tentou fazer e morreu. Ela acha que ela vai conseguir fazer. Nós temos o chefe de polícia, acho que basicamente batendo as botas agora com o quitulão, enfiando as estacas no peito dele. Arrancando o braço dele fora. Não tenho tanta certeza. Talvez porque ele se remonta, né? Talvez. Talvez não tenho tanta certeza que ele morreu. O pessoal até comentou e a gente não tinha notado na outra vez, que acho que estava em baixa qualidade quando a gente viu. Mas que a gente espelha o celular pra assistir, então às vezes a qualidade não fica muito boa. Mas ele usa o corpo de um negro por baixo. Mas então... é só o torso, porque as mãos dele é branca. Só o torso. Pois arrancou o braço, agora vai ter que botar um outro braço ali. Um braço novo ali, E eu ainda não entendi o que foi aquilo que a Ruby colocou na gaveta dele. Quero ver como é que isso vai, qual é o payoff disso. É verdade, não teve payoff disso aí ainda. É verdade. Tem muita coisa pra acontecer em 2 episódios ainda. Tem muita coisa pra acontecer em 2 episódios, mas foi muito bom esse e realmente vamos ver o que vem em seguida aí, porque tá me deixando bem curioso e tá excelente novamente. É a série que me surpreendeu esse ano, não tava esperando que ela fosse me surpreender tanto. Verdade. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do 8º episódio de Lovecraft Country, a nova série da HBO, que está terminando daqui a 2 semanas, infelizmente. E no último episódio a gente vai fazer uma live. Com certeza, mas a gente avisa pra vocês. Mas já vamos deixar mais ou menos encaminhado. Como sempre, não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá esperando pra esses 2 últimos episódios de encerramento dessa primeira temporada. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho pra receber nossas notificações. Além de reviews de Lovecraft Country, estamos fazendo reviews de The Boys. Inclusive, agora tem a season finale, vamos fazer uma review live no sábado, às 8h30. Nos segue nas redes sociais, a gente tem página e grupo fechado no Face, perfis pessoais do canal no Instagram e no Twitter. E se você quiser nos apoiar além de tudo isso, pode ser no apoia.se/canal SideQuest a partir de R$1 por mês, que nem faz a Débora de Oliveira Bastos, muito obrigada, Débora. Ou se tornar um membro aqui do clube de canais, como o Jair Viana, e ter alguns benefícios, como participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Tchau!